Olá, meus alunos, minhas alunas, estamos de volta com mais uma aula de Direito Empresarial. E como você sabe, na última aula nós estivemos aqui, terminamos com aquela questão dos impedimentos supervenientes, né? E que nós falamos da nomeação do gerente quando não for possível essa pessoa que está impedido, surgiu o impedimento depois, então o juiz poderá nomear um gerente. Vamos então para o tema de hoje, o tema de agora, dessa nossa aula aqui, tá certo? Vamos falar sobre os atos empresariais. Então, como é que nós poderíamos falar sobre isso? No passado existia uma expressão que era atos do comércio, né? Então, ninguém poderia praticar atos do comércio se não fosse comerciante. Nós já falamos sobre isso naquela questão do problema mercantil, a definição do que era mercantil e o que era civil. Hoje nós sabemos que o direito empresarial está no Código Civil, grande parte, né? Porque o que está lá no Código Civil, na verdade, é o direito de empresa, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos os atos empresariais. Os atos empresariais são aqueles praticados por quem exerce a função ou a atividade de empresário. Olha ali. Assim como antes no Código Civil estudavam os atos do comércio, no ordenamento atual passamos a estudar atos empresariais, que são atos jurídicos que envolvem o empresário no mundo jurídico ou na prática da atividade empresarial, né? Então nós vamos falar sobre a atividade empresarial como atos empresariais e não mais como atos do comércio, né? Ou atos de comércio. Conceito: o que seria então o ato empresarial? É todo o ato jurídico praticado habitualmente com o objetivo de lucro. Então, quando a gente lá no conceito de empresário falou da atividade econômica, a gente ressaltou para isso. Falou em econômico, nós estamos falando da questão do lucro, certo? Então, veja, para mediação ou circulação ou intermediação de bens e serviços. Este ato, ele é considerado o ato empresarial. Aí você poderia dizer, professor, não há nenhuma novidade nisso? Claro que não, mas vejam, eu quero atentar para um detalhe aqui, Esse ato praticado praticado habitualmente, não é uma vez só na vida, ele é praticado habitualmente, senão não se traduz na atividade empresarial. Além disso, pessoal, o ato vem revestido de um atributo importante aqui, que é esse, o ato jurídico. Então vamos falar, o que é um ato jurídico? Existem atos e fatos, né? Atos e fatos. O ato é aquele praticado pela pessoa, né? Vai lá e pratica, pode ser voluntário ou involuntário, mas voluntário seria da vontade, né? E involuntário contra a vontade. Se alguém pratica um acidente, por exemplo, não se pode dizer que aquela pessoa queria fazer aquele ato acontecer, mas aconteceu, é involuntário, mas é um ato. E quando é que ele é jurídico? Ele é jurídico quando gera consequências no campo do direito. Então, por exemplo, um prejuízo, o lucro e assim por diante, percebe? Então, essa figura aqui do lucro que vem atrelado a esse conceito, já nos leva a essa interpretação. Todo ato é jurídico quando ele visa algum proveito econômico. E nessa situação dele visar algum proveito econômico, ele acaba causando um prejuízo. Agora, só existe atos jurídicos assim? Não. Há atos, por exemplo, que não são econômicos. Por exemplo, vou falar uma coisa aqui. Por exemplo, o registro de um filho. Naquele momento, não se pode falar que aquele registro é um fim econômico, não existe ali nenhum fim econômico, atividade lucrativa, nem de prejuízo. Mas eu estou pagando a despesa da certidão. Espera aí, isso é um problema diferente.
Nós estamos pagando pelo serviço do tabelião que fez a lavratura do registro. O ato do registro em si não tem nada a ver com o lucro. Portanto, ó, ele não é um ato jurídico, mas não é um ato empresarial. Percebe a diferença? Às vezes eu vou falar de ato jurídico e não tem nada a ver com o ato jurídico empresarial. Então é isso. O ato jurídico, ele gera um efeito no campo do direito. Mas quando ele tiver o exercício da obtenção do lucro, aí nós estaremos falando do ato jurídico que leva para o campo empresarial. Perceberam? Quais são as espécies de atos desse jeito aí? Ou de atos empresariais? Didaticamente, devido à abrangência do direito empresarial, os atos empresariais são atos jurídicos que nossa, meu Deus do céu, que se subdividem. Engasguei agora, pessoal. Olha, os atos empresariais são os atos jurídicos que se subdividem em atos do comércio e atos civis empresariais. Vamos lembrar disso. Agora há pouco eu falei do registro da criança. É um ato civil, mas não é empresarial, perceberam? Agora, se é um ato que visa lucro, eu posso falar que é um ato civil e empresarial. Então, não é o fato de ser civil que deixa de ser empresarial, mas sim a questão lucrativa. Portanto, repetindo aqui, já que a gente deu uma engasgadinha, os atos empresariais são os atos jurídicos que se subdividem em atos do comércio e atos civis empresariais, tá certo? Muito bem. Embora essa teoria não permita mais essa divisão, a teoria da empresa que ela está falando, né? Embora essa teoria da empresa aí não permita mais essa divisão, e por que não permite mais? Nós falamos, gente, que antigamente nós tínhamos o mercantil e tínhamos o civil. As atividades poderiam ser consideradas mercantil quando eram atos do comércio. E quando não fosse atos do comércio, seriam considerados civil. Agora, está aqui, não é mais permitida essa distinção. Não se pode mais separar. Se for ato empresarial, não pode ser civil ou comercial, será ato empresarial. Ó, alguns diplomas legislativos, e o que a gente poderia chamar de diplomas legislativos, pessoal? Uma lei, tá? A lei de falência, por exemplo, é um diploma legislativo. Esse código que nós estamos estudando, o Código Civil, é um código, ó, uma lei, tá certo? Portanto, a gente pode falar que é um diploma legal, um diploma legislativo. Esse diploma legislativo, como a lei de falência, por exemplo, eles adotam essa divisão especificando a figura do comerciante pelo simples fato do ordenamento jurídico não se restringia apenas ao Código Comercial. É que antigamente a gente tinha o Código Comercial, hoje não temos mais, né? Então a lei de falências ou outras leis ainda vão falar, eu já disse isso aqui para vocês, a gente de vez em quando vai ouvir falar dessa questão de atividade empresarial e ouvir falar muito em comercial, quando na verdade não era para se falar mais, tá certo? Esses atos empresariais, eles podem ser classificados. E toda vez que a gente classifica uma coisa, pessoal, a gente sempre classifica quanto a alguma característica, né? Então, ó, os atos empresariais classificam-se em objetivos e subjetivos. Olha, a gente já teve esse estudo, né? O objeto e o sujeito. Se eu estou estudando o direito empresarial é o objeto e o que eu que estou estudando sou o sujeito. Então, os meus pensamentos serão subjetivos. Aquilo que está na lei do direito empresarial são objetivos. Vamos ver aqui? Olha só. Os atos empresariais classificam-se como objetivos e subjetivos. Os primeiros, quais são os primeiros? Os objetivos. São aqueles praticados pelo próprio empresário. Tá? Então, é o sujeito de direito. Lembra que a gente falou de uma sociedade que pega um nome, ganha um nome, não é? Ela é criada e passa a ser uma pessoa. Logicamente que essa pessoa passa a ser um sujeito de obrigações, inclusive para o exercício da atividade empresarial. Os segundos, quem são os segundos aqui? Os subjetivos, né?
Os segundos são aqueles que podem ser praticados por terceiro, embora a lei o defina. Então, naturalmente, o empresário pode praticar um ato e também um terceiro, uma pessoa, por exemplo, o empregado, pode praticar um ato que também estará sendo considerado ato empresarial. O empregado pode ser um preposto, né? Olha, o empresário constituído como sociedade exerce a atividade em seu nome, mas, por exemplo, uma empresa que tem uma denominação jurídica lá, como nós falamos aquele dia, JPM Calçados, Indústria de Calçados Limitada, JPM Indústria de Calçados Limitada, ela é uma pessoa e ela exerce atividade, mas cadê essa pessoa? Você não vê essa pessoa andando. Quem faz isso são as pessoas que estão por direito representando esta pessoa jurídica, tá certo? Então são os terceiros que praticam o ato, tá? Muito bem, aí nós temos os prepostos, falei agora há pouco sobre preposto, né? Preposto é alguém que vai lá fazer alguma coisa no lugar de outra pessoa. Então o que é o preposto? Vamos ver aqui, primeiro vamos ver esse conteúdo aqui que é muito importante, já que estamos fazendo uma aula remota. Constituída a sociedade, já vimos que os sócios são pessoas separadas do empresário. Isso a gente já viu, a gente já distinguiu a pessoa jurídica da pessoa física. Pessoa física como sócio e pessoa jurídica como sendo a empresa que congrega esse sócio. Ou então, um sócio pessoa jurídica que faz parte de uma outra pessoa jurídica. Muito bem, essa seria sócio, né? Mas elas são pessoas separadas, né? Os sócios são separados do empresário, ou da figura do empresário, que é a própria sociedade. Em alguns casos, os próprios sócios exercem atividades, as funções administrativas. É claro, João, Pedro e Miguel constituíram lá a empresa JPM. Um deles pode estar trabalhando, ou os três, todo dia lá exercendo atividade. Na hora de assinar o cheque, os três têm que assinar e assim por diante. Né? Sempre se complica quando todo mundo tem que praticar os atos juntos. É melhor que o contrato social preveja que um deles possa praticar separadamente. Isso tudo está atrelado a uma questão de confiança e segurança jurídica, que cada contrato pode ter. Por isso que é necessário aí contador e advogado se entenderem na hora de fazer um contrato social, porque essas coisas têm que serem facilitadas para que a atividade seja exercida e muito bem. Em outros casos, essas funções são delegadas a terceiros. Aí a gente pode nomear um gerente, por exemplo, aos quais a legislação entendeu por bem denominar prepostos. Então, um gerente é um preposto da empresa, ou dos sócios, ou da sociedade, né? A gente vai ter uma dificuldade para entender isso nesse primeiro momento, mas com o passar do tempo você vai entender claramente isso. Eu tenho a figura dos sócios, não é? Eu tenho a figura da empresa, que é a JPM. Então, aqui eu tenho o João, o Pedro e o Miguel. E aqui eu tenho a JPM. A JPM, Indústria e Comércio de Calçados. Aí eu tenho o Fernando, que foi nomeado gerente dessa empresa aqui. Veja, o Fernando foi nomeado gerente e recebe uma incumbência da própria empresa ou dos sócios. Então, nós temos aí uma dificuldade de entender isso. O gerente obedece quem? O João? Obedece o Pedro? Obedece o Miguel? Ou obedece a JPM? Percebe? Então, essa dificuldade a gente vai, com o passar do tempo, entendendo isso. Porque uma coisa certa, a vontade do Pedro, a vontade do João e do Miguel separadamente não é necessariamente sempre a mesma vontade da JPM. Essa pessoa tem uma vontade própria. Por isso que se fala em empresário e em exercício da atividade em nome próprio. Muito bem, vamos para o conceito. Quem são os prepostos? Ou o que é preposto, né? Quem são os prepostos? Pessoas que intervêm, ou seja, praticam, né? Entram na relação, intervêm na prática empresarial, auxiliando direta ou indiretamente o empresário. Então veja que aqui aparece a figura, no caso do nosso exemplo,
da JPM, aparece aqui, ó, auxiliando quem? A JPM. Ou então, se a gente considerar o João, o Pedro e o Miguel isoladamente como empresário, essa pessoa, o Fernando, estaria aí também auxiliando esse empresário no exercício da atividade empresarial, por exemplo, como gerente, tá certo? E aí ele faz isso em nome próprio, porque ele é o gerente, ele está fazendo a gerência, aquela atividade ele está fazendo em nome próprio. Só que quem está exercendo verdadeiramente a atividade é o empresário, ou a empresa, né? Antigamente o direito comercial tratava tais pessoas como sendo agentes auxiliares da empresa, né? Quem são esses prepostos? Então, primeiro deles, os primeiros são os empregados. As pessoas com vínculo, ó, a própria palavra está dizendo vínculo, estou vinculado. Eu, por exemplo, sou empregado da UniFCV ou do UniFCV, Centro Universitário Cidade Verde. Então, se eu sou empregado, então eu obedeço as diretrizes estabelecidas pela empresa, né? Então, veja, essas pessoas com vínculo ligadas diretamente à atividade empresarial, porém não obrigatórias, a sua exigência depende exclusivamente da dimensão das atividades. Por que está escrito que não obrigatórias? Nem sempre uma empresa precisa de empregado. Vou falar advogado aqui, né? Nem sempre uma empresa precisa de empregado. De repente, JPM construiu lá os 3 sócios e os 3 resolvem tocar a atividade. Não precisa nenhum empregado, quer dizer, não é obrigatório ter empregado. Porém, as dimensões, ó, a empresa vai crescendo, a atividade vai necessitando de uma pessoa aqui, uma pessoa ali, e aí aparecem os empregados. Esses empregados, porém, ó, os atos praticados por elas ou por eles, né, por essas pessoas ou por esses empregados, no exercício profissional, gera responsabilidade in eligendo. Isso aqui é uma expressão latina que só está querendo dizer o seguinte: o empresário é quem quer, chamou aquela pessoa para fazer aquela atividade. Não é aquela pessoa que se autodenominou empregado, percebem? Portanto, se acontecer alguma coisa, algum prejuízo para fora da empresa, causado por esta pessoa, este empresário tem esta responsabilidade, que parece assim que foi elegendo, né? Não é bem isso. Mas olha, é uma escolha do empresário. Portanto, aquele empregado, quando ele causar um prejuízo, quem está causando o prejuízo diretamente para o prejudicado é o empresário que o contratou. Percebem? Por quê? Porque a responsabilidade é in eligendo, ou seja, aquele empregado faz em meu nome as coisas. Então, por isso que toda vez que uma loja causa um prejuízo, aí você nunca move uma ação contra o empregado da loja, e sim contra a loja. Os funcionários respondem diretamente ao empresário pelo excesso cometido no exercício da função. Isso chama-se ação de regresso. Como é que é isso? Como eu falei agora há pouco da loja, veja, você ficou insatisfeito com o tratamento recebido numa loja. Tirou fotografia, sei lá, moveu uma ação judicial contra a loja e a loja foi condenada a pagar 10 mil reais de danos morais para você, por exemplo. Então, no bojo do processo, vai ficar claro que o empregado exerceu a atividade com excesso. E esse excesso é que fez causar o que se chama aí de dano moral. Ora, se houve um excesso, a loja pode também não gostar e falar assim: opa, pera um pouquinho, você não devia ter tratado a pessoa desse jeito. Então eu quero que você me ressarça do prejuízo. Aí ele fala: não, mas o Código Civil garante que, como foi ineligendo, é você que paga. Aí a loja move uma ação de regresso. Regresso significaria voltar o dinheiro para ela, mas agora quem paga é o empregado. É muito difícil acontecer, mas tá aí a figura, existe isso. Gerentes, os gerentes também são chamados de prepostos. A gente até já falou disso na questão anterior, na aula anterior, quando o juiz não deixa a atividade prosseguir, e aí ele faz
nomeia um gerente para dar continuidade. Tá certo? Muito bem. Outro que também podemos pensar aqui como preposto, contabilista. Então, o que acontece com o contabilista? Nós temos a ideia de que o contador, pelo simples fato dele não estar sendo empregado da empresa, presta serviço para a empresa, ele não tem nada a ver com isso. Contudo, pessoal, o contabilista, pelo Código Civil, neste novo código, ele recebe essa incumbência como preposto. Olha aqui, ó. Uma vez que a escrituração de documentos contábeis, é obrigatória aos exercentes da atividade empresarial, quer dizer, ela é obrigatória para quem exerce a atividade empresarial. Quem é que exerce a atividade empresarial? A empresa, o empresário, né? Então, ó, necessariamente, ainda bem, né? Todo empresário deverá ter como preposto um contabilista. E ainda bem, né? O Código Civil está homenageando o contador, porque ela está criando, ó, um leque de trabalho, um mercado de trabalho para o contador. Já que a escrituração contábil é obrigatória, olha aqui, ó, ela é obrigatória, então o que acontece? Quem exerce a atividade empresarial tem a necessidade de utilizar-se do serviço de contabilistas. Por quê? Porque são documentos contábeis que são, obviamente, escriturados, ó, nessa escrituração de documentos contábeis. Então, se isso acontece, o empresário deverá contratar um contabilista. Esse contabilista também pode ser considerado preposto. Ele é um preposto da empresa na questão contábil. Tudo que se referir à contabilidade está atrelado ao trabalho do contabilista. Então, olha só, preposto, contabilista, que não precisa necessariamente ser empregado. Então, a empresa pode contratar um escritório de contabilidade, aquele escritório fica como preposto. O responsável pelo escritório é a pessoa física que será, então, o representante desse preposto na situação dessa relação jurídica existente entre a empresa e o contabilista. Podendo ser prestador de serviço, portanto, esse escritório que nós falamos agora há pouco. Então, ó, no entanto, os atos por ele praticados, os atos praticados por quem? Pelo contador, né? Obrigam o empresário. Então, ó, o contador foi lá e fez um trabalho, contabilizou, escriturou toda a documentação que recebeu da empresa e no final do mês gerou uma obrigação tributária. O empresário que mandou a documentação para o contador não pode, em hipótese alguma, dizer: olha, eu mandei a documentação para você, mas não era para você gerar essa obrigação tributária. Já que você gerou agora, você vai lá e paga. Não, a obrigação nasce da atividade empresarial. Então, os atos praticados pelo contabilista obrigam o empresário, gera obrigações para o empresário. Por isso, gente, também tem o contrário. Quando o contador erra e causa prejuízo no exercício da sua profissão, o empresário tem o dever, ou aliás, o poder de regresso. Pode mover uma ação contra o contador e tentar se reaver dos prejuízos sofridos e causados pelo contador. Então, ó, cuidado, tá aqui, ó. Assim como dão direito ao regresso, ou direito de regresso, a este em caso de atos praticados indevidamente por aquele. Quem é o este? O este aqui é o empresário. E aquele é o contabilista ou o contador. Então, tem que tomar um cuidado muito grande como contador quando se faz uma escrituração contábil para não causar prejuízo e não se submeter de repente a uma situação de regresso, direito de regresso. Por fim, auxiliares independentes. Vamos ver aqui, ó, também conhecido como auxiliares indiretos. O que são esses auxiliares indiretos? Permitem a complementação da atividade empresarial dentro
de determinada especialidade. São eles: os corretores, os leiloeiros, os despachantes aduaneiros, os transportadores, os representantes comerciais, os tradutores e assim por diante. O que significa isso? Uma empresa vende, sei lá, terrenos, por exemplo. Então, ó, tem um corretor, que é o camarada, é o nome dado à pessoa que vai vender o terreno, ou uma casa, um imóvel, um apartamento. Então, essa pessoa vai lá e fica lá trabalhando, ó, e vendendo o imóvel. Se ela fizer um erro, é esse empresário que vai pagar por esse erro. Logicamente que se ele tiver, dentro daquilo que nós falamos agora há pouco, causado o prejuízo com um abuso, né, do exercício da sua atividade, ele poderá sofrer aquela ação de regresso. Leiloeiro é para fazer leilões também. Então, por exemplo, uma galeria de artes, nomeia um leiloeiro. O leiloeiro vai lá leiloar as artes. Ele também não pode errar. Mas se ele errar, a responsabilidade é de quem nomeou o leiloeiro. Despachante aduaneiro. Não sei se você sabe, a aduana, o aduaneiro, né? A aduana é aquele departamento do governo que cuida da entrada e saída de mercadorias do país. A aduana está atrelado à saída de mercadoria para o estrangeiro. Saiu para fora, saiu para o estrangeiro, né? Sair tem que ser para fora, mas quero dizer fora do Brasil. Então, saiu para o estrangeiro. É a aduana que cuida disso, né? Então, aquela fiscalização. Quando a gente viaja para o exterior, quando entra no país, nós entramos e trabalhamos sempre com essa hipótese de verificação na aduana de algum produto, qualquer coisa que você traga de fora, certo? Os transportadores, então o frete, essas coisas, né? E o representante comercial, toda vez que você põe uma pessoa para vender seus produtos, essa pessoa vira o seu representante. Você, como empresário, é responsável pelos atos praticados por ele. E assim por diante, tá certo? Esses aí são os chamados auxiliares independentes, porque eles não têm vínculo empregatício, tá certo? Muito bem, terminamos essa aula aqui. Espero que você estude bastante aí, se liga nas perguntas que nós estamos fazendo, tá certo? Já vai aí como atividade, e você, com essa atividade, você vai aprendendo a registrar, né, no seu campo de conhecimento aí, aquilo que nós estamos vendo como direito empresarial. E como prometido na aula anterior, ó, daqui para frente, nós vamos trabalhar com as sociedades. Grande parte a gente já viu. Nós vamos até voltar um pouquinho nos slides aqui, depois na próxima aula, né? E vamos trabalhar com as sociedades. Mas agora nós vamos entrar nas particularidades, né? Vamos ver todas essas sociedades aqui, ó, que a gente já viu, né? Aquela classificação toda e tal. Mas aí a gente vai entrar nos aspectos mais diretos, particulares de cada tipo de sociedades, tá certo? E com isso a gente se encaminha aí no meio desse nosso curso de Direito Empresarial. Pessoal, fica com Deus, que tudo de bom aconteça para você, para sua família, que não esteja passando por nenhum problema, nem com nenhuma doença, nem coronavírus, nem dengue e nem nada, não é? Agora nós entramos na Semana Santa, então é semana de orações, e nesse momento o mundo precisa muito de orações, tá certo? Muito bem, pessoal. Até a próxima aula. Fica com Deus. Um beijo no coração de todos.